Primeiro livro de Crônicas, capítulo 1. Primeiro livro de Crônicas, no início da Bíblia. Glória a Deus. Vai passar primeira Reis, segunda Reis, vai passar primeira Samuel, segunda Samuel, Juízes, primeira Samuel, segunda Samuel, primeira Reis, segunda Reis. Aí você vai chegar no primeiro livro de Crônicas. É o segundo livro de Crônicas, desculpa, segundo livro de Crônicas. Passa primeiro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 1. Enquanto você procura, eu vou achando, hein? Você vai, avança mais, passa do primeiro e vai para o segundo livro de Crônicas, capítulo 1. Amantíssimo Deus e eterno Pai, essa é a tua palavra, esse culto de Santa Ceia. Abençoa, Senhor, essa palavra nessa noite. Que o Senhor possa, Senhor amado, Deus querido, falar aos nossos corações num dia tão especial, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, repetindo, segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo número 1. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares, das centenas, aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefe dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Kiriate Jearim, ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque lhe tinha armado uma tenda em Jerusalém, também o altar de cobre que tinha feito em Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o visitaram. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação. E ofereceu ele ali, o que ele ofereceu ali? 1000 holocaustos. Podem sentar. Presta atenção. A gente não pode ver uma situação dessa e não ficar de boca aberta. A gente não pode ler uma passagem dessa e não ficar sem entender nada. Por quê? Aqui está dizendo, no final do texto que nós lemos, que Salomão, ele ofereceu 1000 holocaustos. Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Você tem noção do que é oferecer 1000 holocaustos? Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Se fosse 10 holocaustos seria muito. Se fosse 100 holocaustos seria absurdo. Salomão ofereceu 1000 holocaustos.
A palavra de ordem para quem quer ter uma vida verdadeiramente abençoada é esforço. É esforço. O texto começa dizendo: e Salomão, filho de Davi, se esforçou. E o texto termina falando que ele faz 1000 holocaustos. O texto começa falando que ele se esforça. E o texto, ele chega no versículo 6, dizendo e terminando que ele oferece 1000 holocaustos. Aí sabe o que acontece depois que ele se esforça e oferece 1000 holocaustos? Eu vou te falar. No versículo 7, diz assim: naquela mesma noite, na mesma noite que ele oferece 1000 holocaustos, Deus aparece a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. Salomão se esforça. Esse esforço é traduzido em 1000 holocaustos. E na mesma noite Deus vira para ele e fala: ei, pede o que tu me quiser, o que tu quiser tu me pede que eu te dou. Naragalabandu, calabalabasub, naragai. Pede o que tu quiser que eu te dou. Porque Deus ele fala dessa forma com Salomão. Porque Salomão ele se esforçou e ofereceu 1000 holocaustos. Oferecer 10 holocaustos é mole, apesar de ser muita coisa. Oferecer 100 holocaustos já é uma coisa demais. Agora 1000 holocaustos era uma coisa aos olhos humanos impossível de alguém oferecer. Impossível de alguém oferecer. E Salomão oferece a Deus. E Deus vira para Salomão e fala assim: ei, pede o que quiser que eu te dê. Pode pedir. Pede o que você quiser que eu te dê. Esforço, uma palavra que não tem no dicionário do crente. Esforço, atitude que não existe na vida do crente. Hoje nós esperamos receber muita coisa de Deus sem fazer esforço nenhum. O diabo, ele não precisa, o diabo ele entende que ele não precisa impedir de você vir na igreja. Ele não precisa impedir. O diabo entende que ele só precisa que você não esforce. Ele só precisa que você não se esforce. Porque o diabo sabe que o crente que quer a vitória de verdade se esforça. O diabo sabe disso. O diabo sabe que quem se esforça vence. O diabo sabe disso. Então o que o diabo precisa? Que você não venha se esforçar. E nós estamos vivendo dia de crente que não quer se esforçar em nada, não quer ter esforço nenhum. Nós estamos vivendo dias de grande dificuldade, porque o crente ele não tem se esforçado e por isso ele tem sofrido. Eu falei que hoje na escola dominical nós não precisamos de religiosidade. Religiosidade é para outra religião que eu não vou falar porque nós estamos ao vivo. Religiosidade é em outra religião. O crente precisa de espiritualidade. Aleluia. E o crente que é espiritual se esforça. Se esforça. Josué 1:9. Josué 1:9.
ele fala um versículo que todo crente, a maioria do crente que frequenta a igreja, que é crente, né, já há algum tempo, já escutou falar: esforça-te e tem bom ânimo. Deus, ele fala com Josué: esforça-te e tem bom ânimo. O que Deus fala para Josué? Ei, se tu quer vencer, esforça-te. Esforça-te. Eu quero te dar vitória, eu quero fazer, mas você, Josué, tem que se esforçar. Esforça-te. A Bíblia vai falar que o reino do céu, ele é tomado por força, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Aleluia. Nada na vida do crente vai ser conquistado sem esforço. Nada. Nada. Foi assim com Abraão, foi assim com Noé, foi assim com Davi, e vai ter que ser assim com a gente. E vai ter que ser assim com a gente. E se esforçar é coisa séria, é esforço. Esforço é esforço. Esforço é você fazer aquilo que está acima da tua força. O que está na tua força, no teu limite, é uma coisa. Esforço é eu fazer aquilo que está acima do meu limite. É eu fazer algo que está acima daquilo, da minha capacidade, da minha força. Isso é um esforço. E aí eu tenho que entender que eu preciso ter esse esforço para eu conseguir vencer aqui na terra. Eu preciso ter esse esforço. Salomão, ele não fez qualquer coisa não, irmão. Salomão colocou diante de Deus, foi 1000 holocaustos. Você está doido, irmão? 1000 holocaustos. Assim, sinceramente, uma pessoa cética, né, uma pessoa incrédula, vou falar mais claramente, uma pessoa que não crê em Deus, vai falar que isso aqui é mentira. A pessoa que é incrédula fala assim: ó, eu não quero nem saber o que é o holocausto, mas foi 1000, não tem como o cara fazer. O incrédulo, eu não quero nem saber que tamanho é esse holocausto, eu não sei nem que diabo é holocausto, mas o cara fez 1000, mentiroso, não fez. Assim. O incrédulo vai falar: olha, o que é o holocausto? Mas não precisa nem saber. Eu não quero saber o que é o holocausto não. O cara fez 1000, mentiroso, não fez. Salomão, ele joga no altar de Deus 1000 holocaustos. A Bíblia vai falar no versículo seguinte, que naquela mesma noite, Deus se apresenta para Salomão e fala assim: pede o que tu quiser. O que você quer, pede. E outra, Salomão, porque a pessoa que se esforça, a pessoa que apresenta 1000 holocausto, ela quer saber de espiritual. Ela quer saber do espiritual. Aqui é a parte que Salomão fala assim: Senhor, eu sou tão insignificante, eu sou tão burro, que o Senhor me botou diante de um povo muito grande e numeroso. Eu só quero te pedir sabedoria. Aí ele fala assim: rapaz, você podia ter me pedido dinheiro, fama, sucesso, mulher. Você podia ter me pedido o que tu quiser, eu ia te dar. Se tu vira para mim e fala assim: eu quero areia, eu te dou. Se tu vira para mim e fala assim: eu quero ser o homem mais milionário do mundo, eu ia te dar. Tu me pediu só isso. Aí Deus vira para Salomão e fala assim: olha só, porque você me pediu isso, não vai ter ninguém mais sábio do que você nessa terra nunca. E outra,
tudo aquilo que tu não me pediu, eu estou te dando. Riqueza, sucesso, eu vou te dar tudo isso. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho que entender que o diabo não quer que eu me esforce. E sabe o que acontece, irmão? É eu contra tudo e contra todos. Eu já cansei de fazer isso aqui. Tem 25 anos de casado, né? Como você pôde testemunhar ontem. A Eliane sempre foi meu braço direito. E teve uma época que ela foi meus dois braços e minhas duas pernas, porque eu quase apostatei da minha fé, né? Eu fiquei um tempo fraco, não me desviei, mas fiquei um tempo fraco, e tinha dias que eu não ia para a igreja, ela ia sozinha. E o meu combinado com a minha esposa era o seguinte: o dia, sempre foi o meu combinado com ela, o dia que eu falar para você não ir para a igreja, você me desobedeça. O dia que você falar assim, o dia que você falar assim, pô, não quero que você vá para a igreja hoje, aí que você vai, porque é nesse dia que Deus tem algum mistério aí. O dia que eu não quiser vir mais para a igreja, o dia que eu quiser me desviar, voltar para o mundo, que eu volto sozinho, tu continua no caminho. Esse é o combinado. Por quê? Porque o diabo, ele vai fazer de tudo para tu não se esforçar. Ele vai fazer de tudo para tu não se esforçar. E se esforçar é lutar contra tudo e contra todos. É você fazer o teu holocausto diariamente perante Deus. E aí, Deus vai ver se eu estou sacrificando a Ele ou minha esposa dentro de casa. Se eu estou sacrificando a Ele, não importa, irmão. Não importa. Se eu vou chegar em casa, minha mulher está de bico. Não importa se eu vou chegar em casa, eu vou ter briga. O que importa é que eu fui agradar a Deus. Aleluia! O que importa é que eu coloquei Deus na frente e eu fui buscar Deus e fazer o que Deus mandou. Isso é o que importa. Agora, se depois a minha esposa não vai gostar, se depois a minha esposa vai querer brigar comigo, isso aí é um problema para depois. Agora é o que? É hora de sacrificar. Então ninguém vai me impedir de sacrificar a Deus. Aleluia! Sabe qual foi o pior momento de Salomão? Quando ele se perdeu com 1000 mulheres. Com 1000 mulheres. Salomão teve 1000 mulheres. Eu acho que ele perdeu a sabedoria dele, ficou maluco. Não, tá, mas 1000 mulheres de TPM. Tá doido, não sei nem como ele ficou vivo. Se a mulher trucidar ele. Salomão teve 1000 mulheres. E sabe qual é o problema? Cada uma adorava um Deus. Irmão, Salomão se perdeu. Salomão, ele parou de sacrificar a Deus, foi sacrificar o Deus dos outros. O diabo, ele não quer que você se esforce e sacrifique a Deus. E aí, você tem que aprender e você tem que colocar em prática que nada nem ninguém pode deixar de eu dar o meu melhor para Deus. Nada nem ninguém. Eu tenho que estar na presença do Senhor, sacrificando a Deus continuamente. Porque o diabo vai botar muito impedimento na minha vida e na tua vida para sacrificar. Vai botar marido, vai botar esposa, vai botar filho, vai botar parente, vai botar o diabo a quatro na tua frente para te deixar sem sacrificar a Deus. E se você for mais um a sacrificar, o mistério está em a gente fazer o melhor. Eu vou fazer o que ninguém faz. Porque aí vem aquela acusação. Precisa disso tudo? Fulano é crente, não
é assim igual você. Azar do fulano. Eu quero receber o que o fulano não recebe. Aleluia! Glória! Eu quero vencer, eu quero ter a vitória que o fulano não tem. E para eu fazer isso, eu tenho que me esforçar. Aleluia! Salomão, ele podia sacrificar o que todo mundo tinha costume de sacrificar. Salomão podia sacrificar igual a todo mundo. Não seria pecado, não seria errado Salomão sacrificar. Mas Salomão, ele queria o amar de Deus. Ele queria aquela bênção especial. Então Salomão, como começa o versículo 1, ele se esforçou. E no versículo 6 fala que ele se esforçou oferecendo o meu holocausto. Aí não adianta, irmão. Se você oferecer a Deus aquilo que ninguém oferece, Deus vai ter que se apresentar e vai ter que te oferecer aquilo que Ele não dá para ninguém. Tem coisas que Deus tem especial para dar para aqueles que se esforçam de fato, de verdade. Tem coisas que Deus tem especial guardado para oferecer aos seus filhos coisas que Ele não oferece a qualquer um. A Bíblia fala de um homem chamado Enoque. O cara foi tão perfeito que não conheceu a morte. Deus arrebatou e levou para o céu. Tem gente que fala assim: no céu não tem ninguém. Mentira, irmão. Não, o céu, a rua estava preparada, ainda não tem ninguém, o povo vai chegar. Não sabe nem o que falou, já tem um povo lá. A Bíblia fala que na primeira ressurreição de Jesus subiu uma galera, teve um povo que subiu. E a Bíblia vai falar de Enoque que subiu e Elias que subiu também. Então tem um povo lá em cima. Sabe que povo é esse? O povo que agradou a Deus. O povo que foi diferenciado. O povo que ofereceu a Deus aquilo que ninguém ofereceu. Porque Enoque, a Bíblia fala que Enoque agradou tanto a Deus, que Deus levou para o céu sem morrer. Deus levou ele para o céu sem morrer, de tanto que ele agradou a Deus. Tu imagina? O cara agradou tanto a Deus, que ele não deixou nem de morrer. Ele não conheceu a dor da morte, ele foi arrebatado por Deus para o céu. Tem gente que oferece a Deus coisa tão especial, mas tão especial, que Deus dá aquilo que Ele não dá para ninguém. Quem foi para o céu arrebatado foi Elias e Enoque. Quem mais foi? Ninguém. Os caras ofereceram diferente. Os caras foram diferentes. Agora, o meu mal é que muita gente faz com que eu não consiga oferecer holocausto a Deus, sacrifício a Deus. É o vento, é o frio, é a chuva, é isso, é aquilo, é marido, é esposa, é filho, é não sei o que, é trabalho. Tem um caminhão de coisa que impede da gente oferecer a Deus o sacrifício. Entenda uma coisa essa noite: se você precisa de vitória, de milagre, você tem que fazer algo diferente. Fazer o que todo mundo faz, Deus já está acostumado. Você vai recebendo aí mais ou menos. Agora, quando você faz diferente de todo mundo, quando você faz o seu melhor,
as coisas começam a mudar. Aleluia. A palavra de ordem para 2023 para você, irmão, se você quer mesmo, se tu não quiser, continua se arrastando, é contigo mesmo. Mas se você quer verdadeiramente algo diferente da parte de Deus, se prepara para oferecer aquilo que ninguém oferece. Se prepara para dar a Deus aquilo que ninguém dá, porque o que Deus quer de nós é esforço. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia.